Mensagens sobre Deus, conhecendo mais a Deus. Mas hoje eu quero ser um pouco mais específico. Nós vimos a grandeza de Deus, nós sabemos como Deus, ou nós sabemos de forma limitada um pouco sobre a grandeza do nosso Deus. Nós sabemos de uma forma limitada aquilo que Deus deseja manifestar no nosso meio. Mas é importante que nós tratemos desse texto agora, ou desse conhecimento sobre Deus, a partir da nossa perspectiva como sendo seus servos. Nos três últimos domingos, nós falamos bastante sobre a grandeza de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a essência de Deus, sobre a manifestação de Deus entre nós, sobre a maneira que Deus trabalha com o seu povo. Mas existe algo que, lendo esse texto, revela uma grande preocupação que precisamos ter. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, dos versículos 17 a 20, nós vamos entender melhor o que eu quero dizer para vocês. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 17, é um texto muito conhecido, mas tem algo muito específico que Deus quer tratar aqui nessa manhã. O texto diz assim, versículo 17: Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. E se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ele e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Versículo 20, e talvez um dos versículos mais trágicos da Bíblia. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. E ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. E está aqui a frase, uma das frases mais trágicas da Bíblia. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Ele não sabia ainda que o Senhor já não estava mais com ele. Que coisa! Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que Tu possas nos próximos minutos nos ensinar, Senhor, nos aproximar da Tua verdade e que possamos compreender o nosso papel dentro disso tudo, dentro da Tua presença. Nós sabemos que o Senhor é um Deus relacional e que Tu criastes o homem para um relacionamento pleno e profundo com o Senhor. Entretanto, Senhor, cabe a nós zelarmos por este relacionamento. Porque Tu, sendo um Deus relacional, apesar de ser um Deus relacional, um Deus que se relaciona com a sua criação, é um Deus que também estabelece critérios para manter esse relacionamento. Então que possamos ouvir a Tua voz nessa manhã e jamais podemos dizer que pensávamos que o Senhor estava conosco, quando na verdade não estava. Que essa verdade nunca venha mover os nossos corações ou mover a nossa realidade de vida. Portanto, te pedimos, fala conosco para a Tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, gente. Queridos, eu estava conversando com a Nilce essa semana e eu lembrei de um fato que ocorreu há alguns anos atrás. Eu era criança ainda, talvez 12 anos, 11, 12 anos. E eu lembro de um culto que aconteceu numa quarta-feira lá na igreja onde meu pai pastoreava, em Brasília. E entrou uma pessoa naquele culto da noite. Era uma mãe de santo. Ela entrou no culto
Naquele culto ela ouviu a palavra, entregou a sua vida a Jesus. E no final do culto ela procurou meu pai e disse, olha, vai lá na minha casa amanhã orar pelo meu lar, orar pela minha família. Eu faço todos os atendimentos lá da macumba, faço todos os atendimentos lá na minha casa, mas eu preciso que a minha casa seja abençoada. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira pela manhã fui com meu pai na casa dessa senhora que havia acabado de entregar sua vida a Jesus. E quando nós entramos na casa, havia a casa dela da frente, na lateral da casa havia um corredor que levava a parte dos fundos, aonde ela tinha ali fazia seus trabalhos, fazia, enfim, todos os seus atendimentos ali, todos os seus trabalhos de macumba. E nesse corredor havia várias imagens eles chamam de guias, né? Não entendo muito bem disso, mas eles chamam de guias, Exu daquilo, Exu daquilo outro, enfim, aquelas coisas que eu não entendo muito bem. Então haviam várias estátuas, várias imagens de esculturas dessas figuras, que ela chamava de guia. Eu lembro que meu pai e eu, nós entramos na casa e fomos acompanhando. Ela foi na frente, nós fomos acompanhando. Quando nós entramos no corredor e vimos aquele corredor cheio de imagens de um lado e de outro, nós tínhamos uma noção do nível de trevas que pairava sobre aquele lar e sobre aquela família. Mas sabe o que aconteceu? Algo interessante? Quando nós começamos a entrar no corredor, aquelas imagens começaram a cair, sozinho. Era como se foi algo cinematográfico. Nunca esqueci disso. Como eu te falei, tinha 11, 12 anos. Então a gente andava pelo corredor e na medida que a gente andava, as imagens começaram a tudo caírem sozinhas e despedaçavam no chão. Eram imagens de gesso. Então, nós chegamos àquela casa, nós oramos e nós vimos a manifestação do poder de Deus ali. E essa imagem marcou muito a minha vida, essa experiência marcou muito a minha vida. Eu pensei que ia ficar com muito medo quando eu olhei, era criança, né? Eu olhei aquelas imagens, mas eu nunca me senti tão forte quando a gente andava e aquelas imagens todas caíam no chão e se quebravam. Tive uma outra experiência em 2009, quando eu vim pastorear uma igreja. Fui enviado para cá, para Portugal, em 2009. E, por acaso, as pessoas que me receberam na época, lá no Barreiro, haviam alugado um quarto dentro de um apartamento. Meu objetivo era passar aqui 3 meses. Então, eles haviam alugado um quarto nesse apartamento. Era um quarto muito bom, eles cheios de boas intenções no coração. Era um quarto muito bom, era um apartamento muito bom, novo, uma estrutura muito legal. Mas a dona desse apartamento era uma feiticeira e eles não sabiam. Eles viram o anúncio e alugaram o quarto e ficou por isso mesmo. Então, quando eu cheguei no apartamento daquela mulher, tinha muitas imagens também, muitas figuras demoníacas. Mas o pessoal da igreja que locou não sabia disso e nem a mulher sabia que também eu era um pastor. Enfim, mas para mim estava tudo bem. Só que quando eu entrei no meu quarto, eu falei, Senhor, olha, estão pagando por isso aqui, eu estou pagando por isso daqui. Então, esse quarto aqui é do Senhor e meu. Enquanto eu estiver aqui, esse quarto aqui é nosso. É do Senhor e é meu. Então, o demônio aqui não entra. E eu tive algumas experiências, irmãos, algumas vezes, de ouvir passos e como se fosse cachorro rosnando do outro lado da porta, mas não do lado de dentro do quarto. Então, aquele espírito que atuava ali naquela casa tinha um limite, chegava ali até a porta do meu quarto. Eu entendi que o diabo ele só vai até onde Deus permitir que ele vá. Mas por que eu estou te contando essas coisas? Porque isso revela a importância da presença de Deus em nossas vidas. Isso revela a importância de mantermos Deus sempre por perto. E aonde Deus está, o mal sai. Aonde há luz, as trevas se dissipam. E essa é uma realidade que todo cristão precisa viver. Todo cristão precisa experimentar essa verdade. Antes de vir aqui para Portugal, eu lembro de ter comentado com um pastor lá da igreja sede, falei, olha, eu estou indo cheio de Deus e o diabo vai ficar desesperado.
Os demônios que agem no Porto vão ficar desesperados com a Igreja Batista Atitude do Porto. Porque eu sei que Deus está aqui. Mas eu quero ser mais específico. Deus, Ele quer caminhar com você. Ele quer andar com você. Agora, o desafio deste mundo é justamente nos afastar dessa presença de Deus. Nós estamos vivendo num contexto de um continente que outrora provou de ações extraordinárias de Deus que nenhum outro continente na face da Terra viveu, nem os Estados Unidos viveu as experiências de despertamento espiritual que a Europa viveu. Nenhum outro país no mundo viveu aquilo que os moravianos viveram com Nikolaus Zerdorf, levantando o maior movimento missionário, a nível de proporção ainda, continua sendo o maior movimento missionário da história. Nenhum outro continente experimentou alguém ser usado tão poderosamente como John Wesley, ou quando Moody ouviu a palavra de Deus aqui. O Moody era inglês, boa parte do ministério foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas só aqui na Inglaterra, os biógrafos compartilham que ele levou para Jesus mais de 1 milhão de pessoas, numa realidade onde não havia sequer rádio ou TV. Consegue imaginar isso, irmãos? Então, mas hoje nós percebemos que a Europa não vivem, tudo que nós vemos aqui são apenas cinzas das chamas que um dia foi acesa aqui. Mas como foi que os crentes da Europa, os crentes desses países como Inglaterra, como Escócia, como Alemanha, como Holanda, Bélgica, Romênia, que provou de avivamento no final da década de 90, como foi que os crentes desses países saíram de uma realidade de um constante fervor espiritual e comprometimento da palavra para o liberalismo? Como foi que o pecado se tornou normal e o santo foi substituído pelo politicamente correto? Como foi que a honra aos princípios santos e imutáveis estabelecidos por Deus se relativizou e deu lugar ao respeito das opiniões e das escolhas humanas? A frase que nos chama a atenção no texto é: ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Essa frase resume de forma trágica a situação espiritual de Sansão. Um homem que foi escolhido por Deus, dotado de uma força extraordinária, mas acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E a consequência do desvio é o afastamento de Deus. E quando Deus se retira de nós, ficamos à mercê do mundo, de todo o mal que o encobre. Quando Deus se retira, nós perdemos a nossa identidade, propósito, e a existência se torna uma realidade casual. Quando Deus se retira, nós ficamos fracos, frágeis, vulneráveis. Nós ficamos expostos e indefesos aos ataques do diabo. Quando o Senhor se retira, nós somos colocados numa posição de aceitação em relação a tudo que o mundo tem a oferecer. Nós caímos em ciladas, em mentiras, em ilusões perversas deste mundo caído. Ficamos suscetíveis aos prazeres de uma realidade cuja única razão é levar para o inferno. Quando Deus se retira, o eterno perde seu sentido. E o conceito imediatista começa a ocupar lugar na vida do homem. O medo, a insegurança, a inveja, o orgulho, a vingança, a falta de perdão vão tomando o coração do homem, e o muro que separa o Criador do homem vai ficando cada vez maior. O amor pelos outros desaparece, e o único sentimento que prevalece é o desejo de tirar a vantagem dos outros. Quando Deus se afasta de nós, nós passamos a lutar as nossas lutas sozinhos. Quando Deus se retira de nós, amados, a morte chega para nós. Então, meu desafio para vocês essa manhã é pensar através dessa passagem, refletindo sobre a distração espiritual de Sansão, as consequências de não se perceber a ausência de Deus.
Muitos estão na igreja, muitos são frequentadores assíduos da casa do Senhor, muitos dizimam e ofertam, muitos se emocionam na hora do louvor, mas não perceberam que Deus está ausente de sua vida. Assim como Sansão não percebeu. Então, minha reflexão nessa manhã, eu quero trazer para vocês aqui alguns cuidados que nós precisamos ter. Em primeiro lugar, precisamos ter o cuidado com a distração espiritual. Sansão era um nazireu. Na Bíblia, a expressão nazireu é o nome utilizado para refletir ou se referir a uma pessoa que decidiu, que fez um voto, que tomou a decisão, ou seja, que fez um voto de consagração especial ou total a Deus. Então, quando nós ouvimos essa expressão nazireu, nós, na verdade, estamos falando de um ato de consagração plena, um voto de consagração radical a Deus. E devido à sua consagração radical, o nazireu, ele deveria cumprir uma série de restrições. Por exemplo, o capítulo 6 de Números vai dizer que o nazireu, ele não praticava algumas coisas, como por exemplo, eles adotavam a abstinência de vinho ou qualquer outra bebida levedada. Eles também não podiam cortar os seus cabelos durante o período do seu voto de separação, durante um período daquele voto de consagração total a Deus. Eles não podiam nem sequer se aproximar de um cadáver, ainda que o cadáver seja um parente mais próximo, porque era até então considerado imundo. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: Sansão foi juiz em Israel, escolhido desde o nascimento para ser um nazireu, ou seja, alguém separado para Deus. E por conta desse voto, ele foi dotado de uma força física incomparável, destinado a libertar Israel dos filisteus. E a própria história de Sansão nos faz perceber alguns perigos que causam distração espiritual. Em primeiro lugar, a história de Sansão nos mostra que um dos fatores que causam a distração espiritual é a falta de cuidado com os desejos e impulsos. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Sim. A falta de cuidado com os desejos e com os impulsos. A vida de Sansão, ela foi marcada por atos impulsivos, como desejo imediato de vingança, satisfação pessoal. Frequentemente, ele colocava seus próprios interesses acima do seu chamado divino. E não é preciso ser nenhum expert, amados, para perceber que este tem sido um dos perigos que tem influenciado a nossa geração de crentes. Pessoas que têm colocado seus desejos, seus pensamentos, suas perspectivas acima do seu chamado. Seus achismos acima dos princípios que são imutáveis da palavra de Deus. Seus pensamentos adaptáveis em cima de uma realidade já fundamentada e imutável. Por isso, muitos de nós, a igreja ao redor do mundo, muitos cristãos ao redor do mundo, têm vivido um evangelho superficial, um evangelho raso, porque têm escolhido seus próprios pensamentos, os seus próprios pontos de vista em relação àquilo que já está estabelecido por Deus e é imutável. Então, a indulgência de impulsos momentâneos pode levar a consequências espirituais graves. Sansão, ele casou-se com uma mulher filisteia, ignorando a proibição de Deus. Juízes capítulo 14 vai falar sobre isso. Essa decisão evidenciou sua inclinação em priorizar seus desejos pessoais acima dos mandamentos divinos. E quando nós deixamos nos levar pelos impulsos, pelos desejos, nós podemos comprometer a nossa vida consagrada a Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos, ou não? Então é essencial estar atento às tentações que nos desviam dos propósitos espirituais. Muitos cristãos estão aprisionados na pornografia, nos pensamentos de práticas de adultério, porque não conseguem segurar os seus impulsos. Uma decisão construída em cima de um impulso pode danificar toda uma história divina
de vida. E mais do que isso, pode influenciar o teu relacionamento com aquele que morreu por você. Se você não matar o velho homem vai dar um jeito de matar você. Se você não matar o pecado, irmãos, acredite, o pecado vai te matar. E esta é uma realidade que nós precisamos entender, assimilar, para lutar contra o pecado. Muitos são movidos pela raiva e tomam decisões baseadas em mágoas. É a falta de controle em relação aos impulsos. Amados irmãos, nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos e desejos imediatos e alinharmos as nossas ações com os princípios e propósitos de Deus. Hebreus capítulo 13, dos versículos de 1 a 3 diz assim: portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tão firmemente se apega em nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corra dos impulsos. A história de Sansão também nos mostra que outro fator que gera distração espiritual é a desobediência às orientações divinas. Sansão frequentemente desrespeitou os votos nazireu que deveria guiá-lo em toda a sua vida dedicada a Deus. A sua associação com Dalila e outras escolhas erradas demonstrou que sua desatenção com os mandamentos divinos foi extremamente prejudicial na sua história de vida. Por outro lado, a obediência aos mandamentos de Deus é fundamental para manter a nossa caminhada espiritual. Quando a gente ignora ou racionaliza os nossos pecados, nos afastamos de Deus e abrimos espaço para a distração espiritual. Você quer ver um outro fator de distração espiritual? É a falha no discernimento de coisas. A falta de discernimento espiritual de Sansão o levou a confiar em Dalila, resultando em sua captura e perca de sua força. Amados irmãos, sua confiança mal colocada mostra falta de discernimento que pode levar à tua ruína. Pode levar ao distanciamento de Deus. Pode levar a uma realidade trágica de uma vida distante daquilo que é eterno. Então, amado irmão, desenvolver um discernimento espiritual apurado é crucial. Eu e você, nós devemos buscar sabedoria e discernimento através da oração, através da leitura da palavra de Deus para evitar os enganos e não nos desviarmos dos caminhos retos do Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Quer ver uma outra distração muito comum? São relacionamentos comprometedores. Relacionamentos comprometedores. Sansão, embora dotado de uma força incomparável, foi escolhido por Deus para ser um homem consagrado a Ele, ou seja, para ser um nazireu, comprometendo-se frequentemente, mas ele se comprometeu, se envolveu frequentemente com mulheres que não compartilhavam sua fé e valores. O seu relacionamento com Dalila é o mais notório. Dalila era uma mulher, você sabe, o texto diz, filisteia, que foi usada pelos inimigos de Sansão para descobrir o segredo de sua força. Deixa eu te falar uma coisa, Sansão, encantado pela Dalila, revelou que sua força estava no seu cabelo, sendo que ele era o sinal da sua consagração, esse era o sinal do seu voto. Dalila então traiu sua confiança, resultando na captura, numa cegueira e posteriormente morte de Sansão. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, muito preciosa. Relacionamentos podem nos afastar de Deus, como também podem nos aproximar de Deus. Relacionamentos podem ativar coisas relevantes e boas na sua vida, como também pode desativar coisas na sua vida. Relacionamento ativam e
ativam e desativam realidades espirituais da sua vida. Isso é uma realidade. Por isso nós precisamos aprender a sermos zelosos. Se você quer que áreas sejam ativadas na sua vida, você precisa aprender a ser intencional nos seus relacionamentos. Eu posso ser franco com você? Nem todo mundo legal é um bom relacionamento. É porque o conceito geral, o padrão normal da sociedade para alguém considerado legal, é alguém que ri bastante, alguém que conta piada, é um cara legalzinho. Sim ou não, irmãos? Mas nem todo cara legal caminha no propósito. Nem toda pessoa que te faz rir pega na tua mão e te faz caminhar com Deus. E acredite, entenda que a melhor estratégia, a estratégia de Satanás mais eficaz é fazer você se sentir bem. Você entende o que eu estou falando, não, irmãos? Ou eu estou viajando aqui sozinho? Vocês estão me entendendo mesmo? Tem certeza? Jesus, ele veio desafiar a nós. Jesus, ele veio trazer uma proposta de mortificação da nossa carne. Mas o diabo, ele veio trazer uma proposta, o massageamento do seu ego. Você entende a diferença? Jesus olha para você e diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O diabo se volta para você e fala: olha, você pode ser o que você quiser. E a proposta do diabo é essa. Se você está pensando que Satanás tem se revelado ao mundo hoje como sendo aquela figura hollywoodiana, com tridente na mão, aquele rabo, e aquela figura monstruosa que olha para você... Você está pensando que o diabo se revela assim nesse tempo? Não, irmãos. O diabo tem se revelado nesse tempo como um ser que demonstra carinho por você. Demonstra respeito por você. Bate nas tuas costas e fala assim para você: eu respeito a tua opinião, é isso mesmo, vai em frente. Não liga para as pessoas, não. Você está me entendendo, irmãos? Sim ou não? Fala, velho, vocês estão me entendendo? Então, o que eu quero que você compreenda é que você precisa ser intencional nos seus relacionamentos, porque relacionamentos ou te aproximam de Deus ou te afasta de Deus. Então você precisa evitar distrações espirituais. Mas em segundo lugar, eu preciso fazer com que você entenda que a tragédia de não perceber a ausência de Deus. Você precisa entender a tragédia dessa realidade, de não perceber que Deus não está mais ali. Sabe qual é o nosso problema? A gente se engana. A gente confunde presença de Deus quando uma canção bonita gera um arrepio no nosso corpo. Ou quando uma canção te traz com uma determinada lembrança, ou simplesmente toca as suas emoções. E a gente confunde isso com a presença de Deus. A gente confunde isso com Deus está aqui. Mas é muito mais do que um arrepio. É muito mais do que um ato emocional. É uma experiência cotidiana e inseparável da nossa vida. Isso é a presença de Deus. Agora, a frase, eu não tinha notado que o Senhor já... Ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. É um alerta para a igreja sobre as consequências da negligência espiritual. Sansão, a revelar o segredo da sua força, para Dalila, e permitir que seu cabelo fosse cortado, ele quebrou o seu voto de Nazireu, ou seja, o voto de consagração foi rompido. A força de Sansão não estava apenas no seu cabelo, mas na fidelidade de Deus, ou na fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus gera um poder na vida da igreja inimaginável.
Porque a fidelidade a Deus faz com que um poder que emana do próprio Deus se revele em você. Entende ou não? Porque distante de Deus, nós vivemos a expectativa da força do nosso braço, mas com Deus, nós vivemos a expectativa da manifestação do poder daquele que criou todas as coisas. E aí quando Sansão acordou, ele pensou que poderia livrar os filisteus, mas não percebeu que a força do Senhor havia se retirado dele. Então essa ignorância o levou à sua captura, à cegueira, simbolizando a escuridão espiritual que ele estava vivendo. Um certo evangelista nos Estados Unidos, um dos maiores televangelistas, se não o maior televangelista da história recente do Evangelho. Na verdade, um dos maiores evangelistas da história recente do Evangelho e o maior televangelista. Não vou falar o nome dele não, mas talvez você imagina. Conversando com o filho dele, ele falou para mim uma vez que o pai dele estava num estádio em Los Angeles, quase 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. E tinha uma multidão incontável de pessoas do lado de fora do estádio. E quando ele ouvia as canções, tudo que estava acontecendo ali dentro daquele estádio, e ele recebeu a notícia de uma outra multidão que estava do lado de fora do estádio, um assessor dele se aproximou no ouvido dele e falou: fulano de tal tem quase que o mesmo número de pessoas que tem aqui dentro, tem lá fora, querendo entrar e não pode entrar para te ouvir. Aquilo mexeu no ego dele, ele olhou para aquele assessor e falou assim: Deus precisa de mim. Imagina só. Ele não percebeu que Deus já não estava mais nele. Sabe o que aconteceu? Ele foi encontrado semanas depois com uma garota de programa. Foi na igreja, pediu perdão, entrou no processo de disciplina. No meio da disciplina, um policial norte-americano viu um carro de luxo colocando uma garota de programa na rua dentro do carro, e sabe que isso ali, em determinados estados americanos, isso é crime. A polícia parou, quem era? Ele novamente. Ele não havia percebido que Deus não estava mais com ele. Diferentemente de Billy Graham, que todas as grandes cruzadas de Billy Graham tinha uma senhorinha, uma intercessora. Uma senhorinha, imagine só. Ele tinha todo o seu time, toda a sua equipe, mas ele tinha uma senhorinha que andava com ele em todas as suas cruzadas evangelísticas ao redor do mundo. E sabe o que essa senhora fazia? Qual era o trabalho principal dessa senhora? Billy Graham pregava, um estádio cheio, centenas e centenas de pessoas aceitavam suas vidas, entregavam suas vidas a Jesus. E quando ele descia do palco, aquela senhorinha estava esperando ele debaixo ali na escada. Ele descia do palco, aquela senhorinha pegava nos braços dele e falava assim: não foi você que fez isso. Você é só um instrumento. Você está pensando que você é alguma coisa? Você não é nada, é o Deus da tua vida que faz tudo isso. Toda cruzada essa senhorinha estava lá. Ele descia talvez com pensamento de Billy Graham fez questão de deixar aquela intercessora ali, quando levar ela para todas as suas cruzadas, para ela ser um instrumento de Deus para lembrar que aquilo que estava acontecendo por intermédio dele não vinha dele, vinha do Deus que estava nele. E aquela senhora fazia isso toda vez. Você não é nada. Você só é um instrumento nas mãos desse Deus. Queria só te falar uma coisa. Ser crente não garante a presença de Deus. Vir aos cultos não garante a presença de Deus. Ser ofertante, dizimista, não garante a presença de Deus. Mas o que garante a permanência viva e ativa de Deus é o zelo e a prioridade que você dá a Ele. E não a você. Amém ou não amém? É por isso que os grandes avivalistas da história, eles tinham uma oração diária. Por isso que eles oravam sempre dizendo: Senhor, dobra-me.
Senhor, quebra-me. Como William Seymour, do avivamento da Rua Azusa, talvez um dos avivamentos que mais impactou, né, a história recente do cristianismo. Se hoje nós temos 900 milhões de evangélicos no mundo, 600 milhões são pentecostais, pela influência do avivamento da Rua Azusa. Seymour, ele orava com a cabeça dentro de uma caixa de papelão durante 6 horas. E boa parte de suas orações era: Senhor, eu me escondo para que o Senhor seja o único a ser visto nesse lugar. Olha as orações de Evans Roberts, do avivamento em Gales, menino de 23 anos, que Deus usou ele para ganhar mais de 100 mil pessoas em 6 meses. 6 meses. Ele orava diariamente dizendo: Senhor, dobra-me. Dobra-me. Qual era a sua primeira oração do dia? Senhor, eu me levanto fisicamente para que o Senhor me dobre mais uma vez. E era assim que ele conduzia a sua vida. Terceiro e último lugar, nós precisamos ter cuidado para manter a presença de Deus. Você sabe que qual é o segredo da felicidade? Quantos aqui querem ser felizes? Vou te contar o segredo da felicidade. Está lá em Salmo 89, versículo 15. Lá diz assim: bem-aventurado. Eu já expliquei para você o que significa essa expressão bem-aventurado, né? Essa expressão significa muito feliz. Não é só feliz, mas é muito feliz. Você quer ser muito feliz, irmãos? Então, muito feliz o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da sua presença. Irmãos, eu vou repetir vou fingir que esse momento não aconteceu, tá? Então, só aquele que sabe que Deus está agindo na sua vida. Eu vou repetir. Muito feliz ou bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Na luz da tua presença, que anda. Repare que o texto não fala bem-aventurado é aquele que tem momentos na sua presença. Bem-aventurado não é aquele que tem apenas uma experiência na sua presença. Bem-aventurado não é aquele que tem uma experiência de culto, mas bem-aventurado é aquele que anda. Bem-aventurado é aquele que tem vida em sua presença. Esse é o segredo da felicidade, irmãos. Agora, para evitar a tragédia espiritual, assim como foi com Sansão, nós precisamos tomar medidas concretas para manter a presença de Deus viva e ativa nas nossas vidas. Por exemplo, você quer ver o rei Davi? Apesar de suas falhas, é um exemplo de alguém que buscava continuamente a presença de Deus. Se você ler Salmo 51:11, após o seu pecado com Batseba, ele clama dizendo assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi reconhecia a importância vital da presença deste Deus tão grande, deste Deus tão poderoso que nós estamos compartilhando aqui nos últimos domingos. É necessário manter a presença de Deus nas nossas vidas, e isso exige de nós intencionalidade e dedicação. Deixa eu falar para vocês aqui rapidamente alguns cuidados essenciais. Primeiro, cultivar a vida de oração constante. Citei Billy Graham. Uma de suas últimas falas foi um discurso que ele deu via vídeo daquele programa evangelístico Esperança. E ele dizia o seguinte, talvez a sua última frase pública. Ele disse o seguinte: ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. A oração é a comunicação direta com Deus, e é através dela, amados, que nós expressamos as nossas necessidades. Gratidão, arrependimento. Por isso Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses que somos
Paulo nos instrui a orar sem cessar. Então, manter uma vida de oração constante nos ajuda a estar em sintonia com a vontade de Deus e viver em sua presença. Dr. Martin Lloyd Jones, que foi pastor lá da Catedral de Westminster, em Londres, e um dos grandes teólogos do século passado, ele disse algo muito interessante. Ele falou assim, que a oração verdadeira significa agarrar-se a Deus e não deixá-lo ir. Lembra que a maior tragédia é não perceber que Deus não está mais conosco? E a gente achando que está. Mas o que vai garantir a presença de Deus conosco, o que vai garantir a efetividade deste Emmanuel, desse Deus conosco, é a oração. Significa agarrá-lo e não deixá-lo ir. Irmãos, se nós orássemos mais, se buscássemos mais a Deus, viveríamos com mais confiança, sofreríamos menos, passaríamos mais fortemente pelas tempestades da vida. Por que não oramos mais? Por que nós oramos tão pouco? O homem pecador para de orar, mas o homem que ora para de pecar. Já dizia Leonard Ravenhill, precisamos orar mais. Precisamos orar com mais intensidade. Nós precisamos também de estudar e meditar na palavra de Deus para manter a presença deste Deus vivo, para manter a presença desse Deus soberano em nós. Lembrando que a Bíblia é a principal forma de Deus se revelar a nós. Você quer conhecer um pouco sobre Deus? Lembra que eu falei para vocês? Leia a Bíblia. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus instruiu Josué a meditar na palavra de Deus dia e de noite para prosperar e ter sucesso. E é isso que eu te instruo nesta manhã. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque a leitura regular, o estudo, a meditação da palavra de Deus vai nos ajudar a conhecer melhor o caráter do nosso Deus e os seus mandamentos e as suas promessas. Lembrando que as Escrituras são a fonte a qual nós descobrimos os princípios e os planos que nos ajudam a permanecer na presença do nosso Deus. Você quer ver uma outra coisa que nos ajuda a manter-se constantemente na presença de Deus? A igreja local. Isso daqui que nós estamos vivendo essa manhã. Aqui você tem a oportunidade, quando você entra no culto e você vê irmãos adorando ao Senhor, você tem a oportunidade de se juntar a essa família de fé. E como um só povo, um povo santo, um povo remido, um povo lavado, um povo comprado, um povo que vai morar no céu. Como um só povo, você tem a oportunidade de levantar as suas mãos e glorificar e expressar a Deus. Você tem a oportunidade de ser cuidado através do discipulado. Você tem a oportunidade de crescer ministerialmente. Você tem a oportunidade de se desenvolver em maturidade, participando dos GVs. Se permitindo ser cuidado. A igreja local vai te ajudar nesse processo. Lembre-se também da obediência a Deus. João 14,15 diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Quem ama a Deus aqui? Então precisa guardar os seus mandamentos, viver de acordo com os seus princípios, estar alinhado com a sua vontade. Escolha sempre obedecer a Deus. Meu irmão, pense bem antes de pecar. Eu vou repetir, que minha voz possa martelar você aí. Pense bem antes de pecar, porque as consequências podem ser trágicas. Pense bem. Eu vou repetir para que essa frase martele na tua cabeça. Pense bem antes de pecar. A Bíblia nos instrui também a sermos vigilantes. 1 Pedro, vai estar escrito assim, 1 Pedro 5,8. Lá mostra que nós somos alertados a sermos sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar.
Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Sansão é um exemplo trágico de alguém que, apesar de ter sido dotado por uma energia, uma força incomum dada a ele pelo próprio Deus, perdeu a presença divina devido à distração e à desobediência. Nós não podemos subestimar a importância de estar atentos aos caminhos e aos princípios de Deus, irmãos, porque a ausência de Deus em nossas vidas é uma tragédia que nós devemos evitar a qualquer custo. Deixa eu te falar uma coisa. É ruim estar sem dinheiro. É ruim estar sem saúde. É ruim estar sem casa. É ruim estar sem amigo. Entretanto, pior ainda é estar sem Deus. Pior ainda é estar sem Deus. E aí, meu irmão, que o nosso clamor, que o clamor do nosso coração seja: Senhor, jamais se aparte de nós. Senhor, jamais se aparte de mim. Pode me faltar o carro, pode me faltar a casa, pode me faltar os bens, pode me faltar a fama, pode me faltar os seguidores, pode me tirar a aprovação das outras pessoas, mas não tire de mim a sua presença. E essa é a oração que Deus quer ouvir de nós. Pode me faltar qualquer coisa, mas não pode me faltar a presença deste Deus vivo. Ele está aqui. Lembra? Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o Criador, e a imensidão do seu poder é incompreensível por nós. Mas mesmo sendo tão grande, Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele, e o pecado nos afastou dEle, mas Ele proveu o seu amado Filho, que mesmo sendo Deus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que não julgou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, de servo, e como homem, foi levado até a morte de cruz. Aquele que nos criou e aquele que nós ofendemos foi aquele que proveu o caminho de volta. Veio Jesus para nos justificar, para pagar um preço de sangue, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida com esse Deus tão grande que nós estamos compartilhando aqui ao longo dessas semanas. Deus nos deu a oportunidade de olharmos para este Deus tão grande e o melhor, chamá-lo de Pai. Não vale a pena perder esse relacionamento. Não caia na distração. Não caia na mesma ideia que Sansão caiu. Que possamos saber que Deus está conosco. Possamos andar com Ele. Que possamos viver com Ele. Que possamos não apenas desfrutar de momentos com Ele, mas que seja o nosso estilo de vida. Longe de nós vivenciarmos essa tragédia de pensar que Deus estava conosco quando não está. Pode nos faltar tudo, eu volto a dizer. Pode faltar carro, pode faltar casa, pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, pode faltar palavras de motivação, pode faltar amigos, mas não pode faltar Deus na nossa vida. Que este venha ser o nosso anseio, porque o povo que conhece o seu Deus fará proezas. E eu já estou vendo o que nós vamos fazer aqui para a glória deste Deus. Vamos colocar em pé um instante e orarmos?